bom dia. Bem, como a gente já havia combinado, a gente vai trabalhar nessa aula de hoje mais alguns exercícios sobre a construção de gráficos da função seno. E aí a gente finaliza, pelo menos por hora, toda essa matéria de função seno que a gente tem estudado nessas últimas aulas, ok? Vamos começar. Questão número 1. Dê o domínio, a imagem e o período, e construa o gráfico de um período completo da função y igual a 1 mais 2 seno de x. Ok, vamos começar a nossa brincadeira. Gente, qual é o objetivo aqui? É construir o gráfico de um período completo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Para a gente poder construir o gráfico de um período completo, a gente vai precisar dos pares coordenados x e y. O y são as imagens, são os resultados de toda essa função aqui. E o x? O x é esse pedacinho aqui que eu vou ter que calcular, tá? Então, dentro dessa expressãozinha aqui, dentro dessa função, eu vou ter que identificar quem é o valor de x e, obrigatoriamente, quem é o valor de y, tá? Qual é o macete que eu ensinei para vocês? Que vocês devem sempre começar identificando o ângulo dessa função. Então, vamos lá. Aqui você tem o y igual a 1 mais 2 vezes o seno de alguém. Seno de quem? Desse pedacinho aqui, ó. Então, esse pedacinho ali é o meu ângulo. Então, vou destacar aqui, ó. O meu ângulo é o x. Então, por conta disso, você tem que fazer o seguinte. Para que esse ângulo assuma aqueles 5 principais valores. Quais valores? 0 grau, 90 graus, 180 graus, 3π sobre 2, 270 graus e 360 graus, 2π radianos. Para que o ângulo assuma cada um desses valores, o x vai ter que ser quanto? Bem, o x é o próprio ângulo, então ele já está obrigatoriamente, automaticamente isolado. Então ele facilita um pouco a nossa vida, tá? Mas nunca se esqueçam, peguem o ângulo, iguale a cada um desses pedacinhos aqui, iguale a eles e isole o x. Quando você isolar o x, você está descobrindo o x para você poder colocar no plano cartesiano, ok? Beleza. Como no nosso caso o x e o ângulo são a mesma coisa, tu vai para a próxima etapa. Vai fazer o que? Calcular o seno de cada um desses ângulos. Então, vou escrever aqui, ó, seno de x. E aí eu calculo. Só que esses senos aqui, gente, são ângulos, são senos conhecidos, famosos, tá? Seno de 0, 0. Seno de 90, 1. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. E aqui, seno de 2π, vale 0. Ok. Agora eu preciso fazer o que? Dobrar cada resultado que eu acabei de encontrar. Então, se eu encontrei o seno de x, agora eu vou fazer o que? 2 vezes o seno de cada ângulo que eu descobri anteriormente. Então, é só pegar cada pedacinho aqui e dobrar. Está percebendo que é fazer isso pedacinho por pedacinho, etapa por etapa, até que você consiga pegar toda a função? Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Agora é dobrar os resultados que eu encontrei anteriormente. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. E 2 vezes 0, 0. Prontinho. Agora tem que fazer o que? Esse resultado você tem que acrescentar 1. Então, agora é 1 mais esse resultado que eu acabei de encontrar na coluna anterior. Então, é 1 mais o resultado anterior. Vamos lá. 1 mais 0, 1. 1 mais 2, 3. 1 mais 0, 1. 1 menos 2, menos 1. E 1 mais 0, 1. Quando você calcula essa expressãozinha toda, 1 mais 2 seno de x, está aqui em cima, ó. Quando você calcula essa expressão 1 mais 2 seno de x, então está encontrando, na verdade, o seu y.
Então, isso aqui ó, é o seu y. Então, você acabou de identificar também o y. Você já tinha o x lá no início dessa tabelinha e você acabou de calcular os seus respectivos y, as suas respectivas imagens. Então, gente, com o x e o y descobertos, você monta os seus pares coordenados e depois representa no plano cartesiano. Então, vamos lá. Ó. Aqui o x é 0, o y é 1. Então, está aqui, ó, 0 e 1. Depois, π sobre 2 e 3. π sobre 2 e 3. Agora, π e 1. Ok, mais umzinho aqui, ó. π e 1. Depois, 3π sobre 2 é menos 1. Então, 3π sobre 2 e menos 1. E, por fim, 2π e 1. Então, tá aqui, ó, 2π e 1. Prontinho. Só algumas curiosidades, tá? Qual é o ponto mais alto dos y? Qual é a maior imagem que você obteve? A maior imagem foi exatamente o 3. Então, o 3 é o ponto de máximo dessa função. Então, o gráfico sobe até a altura máxima, 3. E qual é o ponto mais baixo que você encontrou para essa função? A parte mais baixa que você encontrou para essa função é o menos 1. Tá? Então, está aqui, ó, ponto de mínimo. Então, você tem aqui um ponto de pico e aqui um ponto de vale, ok? O x variou de quanto até quanto? Ó, ele variou de 0 até 2π. Essa variação de 0 a 2π é uma distância de quanto? É só calcular a diferença, 2π menos 0, é o período. Então, batendo o olho nessa tabelinha, tu já identifica exatamente o período dessa função, tá bom? Vamos construir aqui, então, o nosso gráfico. Tá aqui, ó, plano, ok. Aqui você tem os valores de x. Agora eu vou fazer a representação do eixo y, que são as imagens dessa função todinha que a gente está trabalhando. Prontinho, tá aqui, ó, imagem y. Aqui tem o 0, o ponto mais alto é 3, então aqui, ó, 1, 2, 3. Prontinho. Aqui vocês sabem que é a parte mais alta que o gráfico vai atingir, é a altura máxima. É nesse nível aqui, ó, que está o pico, e o ponto mais baixo é menos 1. Então, eu poderia perfeitamente marcar aqui assim, ó. Aqui nesse nível dessa linha do horizonte aqui, ó, nessa linha pontilhada, está a parte mais baixa que o gráfico vai alcançar. Não passa aqui, não desce além desse ponto, ok? E agora você faz as marcações para o x, ó, 0, 90, 180, 270, 360, né? É só marcar de 90 em 90. Por exemplo, poderia marcar aqui assim, ó. Aqui você tem π sobre 2, aqui você tem mais um π sobre 2, ou seja, 180 graus. Aqui mais um π sobre 2, ou seja, são 3π sobre 2. E aqui assim mais um π sobre 2, já são 2π ao todo. E agora tu marca os pontinhos, né? Vamos lá, ó. Quando o x é 0, o y vai até 1, ó. 0, a altura 1 está aqui, ó. Olha que super interessante. Olha onde que o gráfico começa, hein? O gráfico começa nessa altura 1, ó. Que interessante. Agora, π sobre 2 vai até a altura 3. Então, π sobre 2, ele sobe até a altura 3. Olha que bacana. Agora está aqui, ó. Quando x é igual a 180 graus, o y vale 1. Então, 180 graus ele sobe até a altura 1. É exatamente essa alturinha aqui, ó, do y igual a 1. Olha só que bacana. Entenderam aqui? Conseguiram perceber? Essa aqui que eu estou desenhando, ó, é a linha pontilhada na altura 1. Tá? Agora, quando x é igual a 3π sobre 2, ele desce até a altura menos 1. Ó. 3π sobre 2, ele vem até aqui assim, ó. Tranquilo. E aí, quando o x chega no 2π, o y vale 1. Então, quando chega no 2π, o y sobe até a alturinha 1. É esse pontinho. Lembrem-se, o gráfico de uma função circular, particularmente a função seno, não é reto, tá? É sempre uma curva senoidal.
Então, por favor, construa um gráfico de forma correta, tá? Então, vai começar aqui, ó. Então, ele não vai subir de forma reta para cá. Então, ele sobe formando essa curvinha aqui, ó. Estou fazendo de forma rabiscada, de forma rascunhada, mas minimamente com capricho para vocês entenderem qual que é a brincadeira. Então, olha só que interessante, ó. Vai descendo. Ok, agora vai até a parte mais baixa, que é a região do vale. Olha só, entrou na região do vale, atingiu o ponto mais baixo e agora volta a subir. Subiu, parou aqui exatamente. Perceberam? É exatamente isso, gente, que é um gráfico de um período completo, porque a pergunta foi, ó, construa o gráfico de um período completo. Ele não pediu construa o gráfico. Se falasse construa o gráfico continuaria infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda. Aí o domínio seria todos os números reais, efetivamente falando. Como é de apenas um único período, então a gente pode afirmar para vocês que o domínio ele vai de onde até onde. O gráfico começou nesse pontinho aqui e terminou nesse pontinho aqui. Aqui é uma região de pico, tanto que aqui você atingiu o ponto mais alto, e aqui é uma região... Gente, olha que interessante. A região de vale não é esse pedacinho aqui não. A região de vale, ó, é toda essa regiãozinha aqui, ó, tá bom? Então, a região de vale começou aqui, fez o ponto mais baixo e atingiu nesse nível 0 aqui de novo. Na verdade, nível 1, né? Altura 1, tá? Então, o domínio, ele começa aonde, exatamente? Ele começou nesse pontinho, que tem x igual a 0, e terminou nesse pontinho aqui, que tem x igual a 2π. Então, ele foi de 0 até 2π, fechado, obviamente, nos extremos, ó, de 0 a 2π, ok? Show de bola. Agora, e a imagem, ou as imagens dessa função para esse período completo? As imagens, gente, saiu desse pontinho aqui embaixo, que é o ponto de mínimo da região de vale, que está na altura -1, e subiu até esse pontinho, que é o ponto mais alto, região de pico, ponto máximo, que está na altura 3. Então, ele saiu dessa linha aqui, nível -1, até essa outra linha aqui, nível 3. De -1 até 3. Então, está aqui, ó, fechado no -1 e fechado no nível 3, ok? E o período? O período é exatamente o que? Você pode olhar para o gráfico, perceber onde que está o início de uma região de vale e onde que está o final de uma região de pico, ou o contrário, dependendo, né? No caso aqui, começou com uma região de pico e terminou com a região de vale. A região de pico começou exatamente aonde? Nesse pontinho, no x igual a 0. E o vale terminou exatamente nesse pontinho, x igual a 2π. Então, saiu de 0 a 2π. Ou então, tu simplesmente olha o início e o fim já nessa resposta que você identificou e calcula a diferença entre 2π e 0, né, que é a distância entre um e o outro. 2π menos 0 dá exatamente 2π radianos, que é a resposta, tá bom? Então, aqui você tem o gráfico de um período completo para essa função. Gente, olha só, eu quero que vocês entendam aqui o seguinte. Prestem, por favor, bastante atenção, que eu vou fazer uma marcaçãozinha especial para vocês aqui. Vou até pintar de vermelho. Tá vendo esse pontinho aqui, onde o gráfico começou? Tá vendo esse pontinho aqui final, onde o gráfico finalizou? Ele criou essa linha vermelha aqui, ó, que divide todo o gráfico rigorosamente ao meio. Essa linha vermelha, ela pegou a metade do gráfico e deixou para cima, e a metade do gráfico e deixou para baixo. Então, essa linha vermelha aqui, na verdade, é o que a gente chama de eixo central do gráfico, tá? Então, essa linha que divide o gráfico ao meio é chamada, tecnicamente, de eixo médio ou eixo central.
ou simplesmente eixo do gráfico dessa função seno em particular, tá? Ele pega o gráfico e divide literalmente ao meio. Show de bola. Esse eixo, ele passa em qual altura do eixo Y? Esse eixo aqui, ele corta o eixo Y exatamente na altura 1. Ok, show de bola. Agora eu quero que vocês prestem atenção, por favor, o seguinte. Quando você pega essa função aqui, ó, y igual a 1 mais 2 seno de x, deixa eu até apagar essa bagunça que a gente fez aqui em cima, ó. Deixa eu apagar aqui. Quando você pega essa função, o que significa isso daqui? Vamos identificar aqueles coeficientes a, b, m e n que a gente está acostumado para calcular domínio, imagem, período, aquela coisa toda. Vamos lá, deixa eu escrever aqui, ó. Aqui você tem a mais ou menos b, que multiplica seno de mx mais n. Então aqui você tem que o a vale 1, você tem que o b vale 2, você tem que o m vale quanto? Vale 1, e você tem que o n, aqui ó, mx mais n, não tem n aqui, ó, então n vale 0. Ok. Gente, olha só, esse azinho aqui vale 1, ok? Esse azinho aqui vale 1. Esse azinho, ele é nada mais, nada menos do que o valor do eixo do gráfico. Então, quando você identifica o a na função geral, esse a aqui, ó, no caso valendo 1, ele é também, graficamente falando, o eixo do gráfico. Então, esse eixo, na verdade, é o valor do a. Então, a partir de agora, sempre quando você olhar para o a, naquela regra geral, né? Deixa eu escrever para vocês aqui, ó, f de x igual a mais ou menos b, que multiplica seno de quem? De mx mais n. Sempre que você olhar o a, você sabe que você está olhando para o eixo gráfico, a reta que divide o gráfico ao meio, tá bom? Agora, olha que outra coisa super interessante, vou até colocar com um azulzinho aqui. Aqui, ó, você tem o nível A, tá, que divide o gráfico ao meio. Aí você tem desse nível A, tá, para a parte mais alta, e tem desse nível A para a parte mais baixa uma certa distância, não tem? Então, tu tem uma distância que vai do eixo para cima e tem uma distância que vai do eixo para baixo. Ok. Aqui é 1. Para você chegar no 3, você tem que fazer o quê? 1 mais quanto para chegar no 3? Tu tem que fazer mais 2. Tá, tranquilo. Agora, olha só. Nesse nível aqui, ó, você está no 1, tá? Do 1, para você chegar na parte mais baixa, tu tem que fazer o quê? Do 1 para o menos 1, tu tem que fazer menos 2. Então, olha só que interessante. Você tem isso aqui, ó. Aqui você tem o A mais uma certa distância para chegar no ponto mais alto. Ok. Aqui você também tem essa distânciazinha. Então você sai do A, que vale 1, tem uma certa distância que você tem que tirar para chegar na parte mais baixa, que é o menos 1. Esse mais 2 aqui e esse menos 2 aqui, ó, é mais ou menos 2. Gente, olha só. Mais ou menos 2 significa mais ou menos B. E quanto que vale o B? Exatamente isso daqui, ó. Então, o que é o B? É quanto que o gráfico está subindo a partir do eixo central e o quanto que o gráfico vai descer a partir do eixo central. Então, quando você faz A mais ou menos B, significa o quê? Partindo do eixo central do gráfico, mais B é a distância que você tem que sair do A e andar para chegar no ponto máximo. É o A mais uma certa distância B para chegar no máximo. Não por acaso, a gente sabe que o A mais B é o ponto de máximo de uma função, quando você calcula a imagem.
Vou até apagar esse parênteses ali para não confundir, tá? Então, olha só, quando você calcula a imagem não vai de A menos B ao A mais B, é exatamente isso daqui, tá? Então, quando você sai do nível A e desce uma certa distância para chegar no ponto mais baixo, você está fazendo o quê? Sai do nível A e descendo uma certa distância B para chegar no ponto mais baixo. Então, esse mais ou menos B é o quanto você tem que subir ou descer a partir do eixo central do gráfico. Então, quando você bater o olho no B a partir de agora, tu tem que ter essa referência. É o quanto que você está subindo e o quanto que você está descendo em relação ao eixo central do gráfico. Tá bom? É uma informação super importante que vocês têm que aprender ou têm que estar atentos a partir de agora. Quer ver? Vamos voltar aos exemplos anteriores para ver se a gente consegue tirar mais uma conclusão com base nos exercícios anteriores. Vamos voltar lá rapidinho. Aqui a gente tem a questão número 3, que a gente resolveu na última aula. Olha só, quando você cria esse eixo X aqui, tu pode perceber que esse eixo X, ele está fazendo o quê? Ele divide o gráfico azul metade para cima, que é essa região de pico, e a metade para baixo, que é a região do vale. Então, você tem essa linha aqui, ó, o eixo X, dividindo o gráfico ao meio. Esse X, na verdade, então, é o eixo A, é o eixo central, é o eixo médio do gráfico. Esse eixo A, ele passa em que nível? Ele corta o eixo Y em qual nível? Se você observar, o eixo X, ele corta o eixo Y exatamente no 0. E aí eu te pergunto, quanto que seria o A se você fosse criar a regra geral para essa função aqui, ó? Então, a gente tem que a regra geral é f de x exatamente igual a A mais ou menos B, que multiplica seno de quem? De mx mais n. Ok. E a nossa função nesse exercício foi seno de quem? De x sobre 2. Tá, vamos identificar os pedacinhos ali. O A tem aqui A mais ou menos B seno? Não. Então, o A vale 0. Olha só, o A vale 0. Exatamente o que a gente já sabia. Entendeu? Esse nosso A partir de agora, tu tem que começar a criar o hábito de olhar ele como sendo o eixo. Vou até pintar de vermelho para ficar bem destacado. Ó. Olhou para o A, você tem que identificar o eixo central do gráfico. Tá, ok, entendi, show de bola. Mas preste atenção aqui, por favor. Do A para cima, você chega no ponto de máximo. Sim. E do A para baixo, você chega no ponto de mínimo. Tá, a distância do A para cima é a mesma distância do A para baixo? É. Ok. Qual é a mesma distância, então, para cima e para baixo? É o B. Gente, olha só. Aqui você está no nível 0. Você sai desse nível 0 aqui. Para você chegar nesse ponto mais alto, tu tem que fazer o quê? Andar mais 1. Se tu está no 0, para você chegar no 1, tu tem que andar mais 1. Então, o que tu faz aqui na prática? Você faz o 0 mais 1 e chega aqui em cima. Ok. Agora, aqui está o eixo. Tá. Para você chegar nessa parte mais baixa, tu tem que descer quanto? Bem, aqui é 0, aqui no nível mais baixo é menos 1, então você tem que descer uma unidade. Isso significa então que do 0 para você chegar aqui no menos 1, tu tem que descer uma unidade. Então, esse aqui sendo o A, tá? No caso aqui 0, então quando você faz A mais 1 ou menos 1, tu está fazendo A mais B, ou aqui embaixo A menos B. Então, o mais ou menos B é o quanto que você sobe para atingir a altura máxima e o quanto que você desce para atingir a altura mínima. Mas a distância que você sobe é a mesma distância que você desce. Por quê? Porque essa referência inicial é o eixo médio, é o eixo que está no meio. Se está no meio, então ele divide em duas partes iguais, para cima e para baixo. Então, essa distância B é a mesma, tanto para um
quanto para o outro, tá? Então, quando você identifica, por exemplo, aqui, ó, A mais ou menos B, que multiplica seno de mx mais n, olha só, A é 0, mais ou menos B, que multiplica seno de x sobre 2. Então, você pode afirmar que, nesse caso aqui, ó, o seu B vale 1. É exatamente o que? Ó, esse mais 1 que você está subindo para chegar na altura mais alta e esse B que você está subtraindo para chegar na altura mais baixa. Então, você tem aqui que o B vale 1. Por isso que eu falo com vocês que, para efeito de cálculo, considere sempre o B em módulo. Por quê? Módulo é valor absoluto, sem sinal, porque o B ele vai representar uma distância, tanto para o ponto de máximo quanto para o ponto de mínimo, mas é uma distância. Então, uma distância que separa o eixo central dos seus extremos, máximo e mínimo. Então, por isso que a gente faz esses cálculos, tá? Então, tomem cuidado com isso, por favor, a partir de agora. Sempre quando vocês identificarem o A e o B, vocês tenham agora também essa noção gráfica, geométrica, do que é o A e do que é o B, ok? Mas vamos continuar a nossa aula resolvendo mais um exercício aí para frente. Questão número 2. Dê o domínio, a imagem e o período, e construa o gráfico de um período completo da função y é igual a módulo de seno de x menos π sobre 4. Gente, olha só, aqui ó, o y é uma função modular, uma barrinha vertical aqui, uma outra barrinha vertical aqui, ó. Então, toda essa função seno de x menos π sobre 4, ela está em valor absoluto, em módulo. Isso significa que você vai desconsiderar todas as imagens negativas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir passo a passo essa questão e ver o que a gente encontra lá no finalzinho. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui o início desse raciocínio. Vai fazer pedacinho por pedacinho, tá? Vou escrever aqui de novo. Y é igual a seno, aliás, módulo de quem? De seno de x menos π sobre 4. Fechei aqui, ó. Essa é a função. E agora eu mando ver um módulo aqui, ó. Então, vai ser o valor absoluto de toda essa expressão. Ok. O que a gente faz? Sempre começa com o ângulo. Lembra disso? Você sempre identifica o ângulo para isolar o x dentro desse ângulo. Então, eu vou isolar aqui. Eu vou calcular, identificar o ângulo e depois fazer aquelas continhas para poder isolar o x dentro desse ângulo. Só que eu sempre vou fazer com que esse ângulo, no caso, seno de quem? É o seno de x menos π sobre 4. Isso tudo aqui é o meu ângulo, tá? Seno de x menos π sobre 4. Então, vou fazer com que esse ângulo x menos π sobre 4 assuma aqueles principais valores que a gente já conhece. Quem são? 0, 90, 180, 270, fechando uma volta completa, obviamente, 360 graus. Ok, agora olha só, para que o ângulo x menos π sobre 4 seja cada um desses valores aqui, o x vai ter que ser igual a quanto? Interrogação. Por que eu tenho que isolar o x? Repito, porque quando você for calcular o plano cartesiano tu vai representar pontos coordenados x e y. Então, tu tem que saber quanto que vai dar o valor de x. Tem que saber, não tem escapatória. Eu vou começar a fazer cada ângulozinho aqui, ó, cada ângulozinho igual a esse, depois ao de baixo, o de baixo, o de baixo, o de baixo. Eu vou achando o valor de x por valor de x e preenchendo a coluna. Vamos lá, ó. Então, para que o ângulo x menos π sobre 4 seja igual a 0, o x vai ter que ser igual a quanto? Aí, gente, paciência, tem que fazer com paciência, tá?
Isolando x, esse π sobre 4 que está subtraindo, eu jogo ele para o outro lado com a operação inversa, que é a soma. Então, x vai ser igual a 0 mais π sobre 4. Quanto que é 0 mais π sobre 4? Π sobre 4. Ok. Então, o primeiro valor de x eu já tenho aqui, ó. Quando o x menos π sobre 4 for 0, quando o ângulo for 0, o x tem que ser π sobre 4. Ok, agora eu vou fazer a segunda parte. Para que o ângulo seja 90 graus, o x vai ter que ser igual a quanto? Não sei, vamos fazer, ó. Se o ângulo x menos π sobre 4 for agora 90 graus, o nosso x vai ter que ser igual a interrogação, né? Esse π sobre 4, o que eu faço? Jogo ele para o outro lado com a operação inversa da subtração, que é a soma. Então, vai ficar π sobre 2 mais π sobre 4. E aí eu tiro o MMC aqui, ó, entre 4 e 2, que vai ser 2. Aliás, vai ser 4, né? Vamos lá. 4 dividido por 2, 2 vezes π. 2π menos 4 dividido por 4, 1 vezes π. Π, pergunto, 2π menos π, 1 único π sobre 4. Então, eu já tenho mais um valorzinho de x ali, ó. Agora vai ficar quanto? Π sobre 4, ok? Prontinho, ó. Π sobre 4, ok. Vamos lá? Próximo. Para que o ângulo x menos π sobre 4 seja igual a 180 graus, pergunto, o nosso x vai ter que ser igual a interrogação. Vamos calcular. Gente, rapidinho, acabei de perceber aqui um pequeno errinho nessa última linha aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, π sobre 2 mais π sobre 4, e aqui eu coloquei menos, ó. Óbvio que aqui é mais, tá bom? Então, é 2π mais π, 3π sobre 4. Então, aqui, por favor, ó, 3π sobre 4, tá? Deixa eu corrigir ali, colocar na cor certinha, ó, 3π sobre 4, tá bom? Vamos continuar, então, com essa próxima ali. Dá trabalho, tá? É simples, mas é chatinho nesse aspecto, tá? Que a parte mais difícil realmente é essa. Então, vamos lá. O ângulo x menos π sobre 4, tá aqui, ó. O ângulo x menos π sobre 4, agora ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 180 graus, π. Ok. Para que ele seja igual a π, o x vai ter que ser igual a... Aí eu isolo. Esse π sobre 4, eu jogo ele para o lado direito somando, que é a operação inversa da subtração. Então, x vai ser igual a π mais π sobre 4. Percebeu que tem que tomar muito cuidado nessa parte, que erra mesmo? Qualquer bobeirinha, qualquer distração a gente erra. Então, tomar cuidado, tá? Aqui, ó, MMC entre 4 e 1, que vai ser 4. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes π, 4π, mais, ó, que agora 4 por 4, 1 vezes π, π. Pergunto, quanto que é 4π mais π? 5π sobre 4. Então, acabei de descobrir mais um valor de x ali, ó, 5π sobre 4. Ô, gente, uma curiosidade é o seguinte, sempre tem um padrão. Sempre tem um padrão, tá? Olha o padrão aqui, ó. 1π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4, 9π sobre 4. Sempre vai ter um padrão. Se vocês prestarem atenção, perceberem, isso aqui na verdade acaba sendo uma PA, progressão aritmética, de razão 2π sobre 4, ou simplesmente π sobre 2, 90 em 90 graus, tá? Sempre tem um padrão. Se vocês buscarem, prestarem atenção, sempre vão identificar. Quer ver na questão anterior, no número 1? Olha aqui, por favor. Questão número 1. Cadê os valores de x? Ó, de 0 para π sobre 2, π sobre 2. De π sobre 2 para π, π sobre 2. De π para 3π sobre 2,
mais π sobre 2. E de 3π sobre 2 para 2π, mais π sobre 2 também. Então aqui, ó, 0, 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2. Perceberam? Sempre tem um padrão. Então, fiquem atentos, porque isso aqui também acaba trabalhando com PA, progressão aritmética. Então, caso o professor queira brincar com vocês e criar uma progressão aritmética dentro da matéria de função circular, ele pode fazer essa brincadeira com vocês aí, né? Ah, professor, brincadeira sem graça, né? É, aí vai no gosto de cada um, tá bom? Mas, gente, olha que interessante. Você já tem aqui, ó, todos os valores de x, ó. Show de bola. O mais importante era ter descoberto os valores de x. Por quê? Porque agora fica fácil de fazer as continhas. Olha, aqui é o seguinte, você tem o ângulo e agora você vai fazer o que? Calcular os senos de cada um desses ângulos. Então, vou escrever aqui, ó, vou calcular os senos de cada um desses ângulos x menos π sobre 4. A parte difícil é descobrir o valor de x, porque aqui agora é automático. Os ângulos x menos π sobre 4, você sabe quem são. 0, π sobre 2, π. Só que esses são ângulos famosos, notáveis. Seno de 0, está aqui, ó, 0. Seno de 90 vale 1. Seno de 180 vale 0. Seno de 3π sobre 2 vale quanto? Na parte mais baixa do eixo do seno, menos 1. Fechou uma volta completa. Seno de 2π vale 0, ok? Então, você calculou o seno de cada um desses ângulos. Ó, se você já tinha um ângulo, calculou o seno de cada um desses ângulos, qual é o próximo passo? O próximo passo é isso aqui, ó. Calcular o seu módulo, o módulo de cada resultado que eu acabei de encontrar. Então, agora eu vou calcular o módulo de cada uma dessas funções ali, ó. Então, eu vou fazer assim, ó, módulo de quem? De seno de x menos π sobre 4. Ok, módulo. É simplesmente ignorar o sinal. Aquilo que é positivo continua positivo e aquilo que é negativo vira positivo, né? Porque ele vai trocar o sinal, né? Então, módulo de 0 é 0. Módulo de 1 continua sendo 1. Módulo de 0 é 0. Módulo de menos 1 é 1. Módulo de 0 é 0. Gente, quando você calcula o módulo dessa função, você não está descobrindo os valores de y. Então, quando eu apliquei o módulo, eu descobri os valores de y. Então, você já tem agora os valores ali, ó, x e y, para montar o seu gráfico. Então, agora está tranquilo. Olha só que bacana. Já tenho os pontos coordenados e agora eu faço simplesmente a representação gráfica, tá? Gente, vou desenhar aqui, ó, eixo dos ângulos, eixo real dos ângulos x, ok. Agora eu vou representar o eixo y, que são das imagens, show de bola, tá aqui, ó, eixo y, ok. Aqui você tem o 0, que é o início do plano cartesiano. Vou marcar quem aqui? Eu vou marcar os valores de x, ó, marcar sobre o eixo x. π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4, 9π sobre 4. Então, eu vou marcar o primeiro, que é π sobre 4, um intervalo de π sobre 4, ok? Então, vou considerar isso aqui como sendo um intervalo, ó. Um intervalo, e agora eu vou contar de 1 em 1, tá? Até chegar aonde? Até chegar em 9 intervalos de π sobre 4, ó. 1 intervalo de π sobre 4, 3 intervalos de π sobre 4, 5 intervalos de π sobre 4, 7 intervalos de π sobre 4, 9 intervalos de π sobre 4. Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tá aqui, ó. O primeiro é 1 π sobre 4. Então, tá aqui, ó. 1 π sobre 4. Depois, 2
3π sobre 4, 4, 5π sobre 4, 6, 7π sobre 4, 8, 9π sobre 4. Prontinho, tá aqui, ok? Agora vem uma malandragem aqui. Sempre que vocês forem construir o gráfico de uma função modular, construa o gráfico sem considerar o módulo. Sem considerar o módulo. Faça como se fosse sem módulo. Depois você modula o próprio gráfico. Como assim, professor? Não estou entendendo. Sem módulo, você pararia aqui, ó. Sem módulo, você pararia aqui. Então, aqui seriam as suas imagens antes de você modular, ok? Então, quais seriam os valores que você vai representar? Ó, x é igual a π sobre 4 e y é igual a 0. X é igual a 3π sobre 4 e y é igual a 1. X é igual a 5π sobre 4 e y é igual a 0. X é igual a 7π sobre 4 e y é igual a menos 1. E x é igual a 9π sobre 4 e o y é igual a 0. Faça como se não modulasse, tá bom? Então, fazendo isso, o gráfico ficaria o quê? Ó, 0, 1, 0, menos 1, 0. Esse aqui seria o ponto de mínimo, ok. Esse aqui seria o ponto de máximo, ok. E agora você faz o quê? Representa esses pontinhos, tá? Então, o ponto de máximo é 1, ponto de mínimo é menos 1. Então, vou fazer aqui, ó, o máximo é 1. Então, seria isso aqui basicamente. Olha só, aqui você tem a altura máxima. Ok. E aqui você tem, naturalmente, a altura mínima, menos 1. Prontinho. Tá aqui. Ok. Show de bola. Então, quando for um gráfico de uma função modular, faça primeiro a representação gráfica sem módulo. Depois você modula o gráfico inteiro, tá? Primeiro ponto, ó, π sobre 4 e 0. Então, quando é π sobre 4, ó, quando x for igual a π sobre 4, o y vale 0. Então, é esse pontinho aqui, ó. Ok. Então, o gráfico começa aqui, ó. Já percebe que está afastado do zero, tá? Quando x for 3π sobre 4, o y vale 1. Então, 3π sobre 4, o y está lá em cima. Aqui assim, ó. Show de bola, tá? Quando x for 5π sobre 4, o y vale 0. 5π sobre 4 e 0. Então, tá aqui, ó. 5π sobre 4 e 0 é esse pontinho aqui, ó. Depois, 7π sobre 4 e menos 1. 7π sobre 4 desce até a altura menos 1. Vai estar certinho. E no final, 9π sobre 4 e 0. 9π sobre 4 e 0. Ok. Gente, prestem atenção, tá? Olha só. O gráfico não é o modulado até agora. Então, começa aqui e sobe para cá. Vou fazer pontilhado, hein? Vou fazer pontilhado. Então, o gráfico vem para cá, sobe até aqui, agora ele começa a descer, desce até aqui, vai para a região de vale, atinge o ponto mais baixo, e agora ele volta a subir e para exatamente aqui assim, ó. Ok. Gente, esse gráfico pontilhado é o gráfico antes de eu modular. É o gráfico antes de eu modular. Só que tem um detalhe que é o seguinte: eu vou modular o gráfico. Então, se eu for modular o gráfico, tudo que é negativo vira positivo. O que é positivo continua positivo, mas o que é negativo, pelo fato de eu modular, ele vira positivo. Por exemplo, módulo de menos 1 vira 1, módulo de menos 2 vira 2, módulo de menos 20 vira 20. Então, tudo que é negativo vira positivo. Aí, o que você vai perceber? A única parte gráfica que está negativa, que está abaixo do nível 0 aqui, ó, é esse vale. Esse valezinho todinho, ele está abaixo do eixo X. Então,
Então, tudo que está abaixo do eixo X é porque é negativo. Então, eu tenho que imaginar um espelho dele, só que voltado para cima. Então, se é 7π sobre 4 e desceu a altura menos 1, na verdade, agora eu vou inverter. É do 7π sobre 4 e subindo até a altura 1. Então, na verdade, esse ponto aqui, o simétrico dele é esse pontinho aqui. Mas eu só considerei esse simétrico porque eu modulei toda a parte de baixo do gráfico, porque toda essa parte de baixo aqui, ela é negativa. Então, o gráfico, ao invés de ser voltado aqui para baixo, o gráfico vai ser voltado aqui para cima. Olha só que interessante. Então, o gráfico vai ser voltado aqui assim, ó. Então, toda essa parte de cima é o gráfico, só que agora sim, da nossa função modulada. Então, eu vou desenhar, eu vou pintar para vocês aqui. Eu vou fazer até com uma outra cor, um azul um pouquinho mais claro. Olha só. Começa aqui no π sobre 4, o gráfico vem subindo. Essa parte aqui não precisei de fazer nenhum tipo de alteração. Subiu até essa altura aqui de pico, né? Altura mais alta. Depois voltou a cair. Olha só. Como eu modulei a nossa função, quando ele chegou aqui, antes de eu modular, ele continuaria para a parte de baixo. Mas como eu modulei, ele bateu aqui, tipo um ping-pong, e voltou a subir. Como se ele tivesse dado uma quicada ali, e agora ele volta a subir de novo. Então, construiu-se esse gráficozinho agora para vocês, ó. Então, esse gráficozinho que eu estou pintando de azul clarinho é exatamente o que? É exatamente o gráfico dessa nossa função ali. Ok, gente? E aí você tem que tomar outros certos tipos de cuidado, tá? Se vocês entenderam o gráfico azul, por que que eu modulei, tá? E o porquê que onde está a parte modulada e onde que não está a parte modulada, show de bola. Mas agora preste atenção aqui. Deixa eu escrever. O domínio. O domínio é exatamente o que? Gente, o domínio é exatamente onde que o gráfico ele começa e termina. O gráfico começa e termina onde até onde? Então vamos lá. O gráfico ele começou aqui nesse π sobre 4, ele subiu até esse ponto mais alto, ele desceu até aqui no 5π sobre 4, deu essa quicada aqui e voltou a subir de novo. Aqui o gráfico começa a se repetir. Então, aqui já tem um processo repetitivo. Então, esse pedaço aqui já é uma cópia daquilo que já aconteceu anteriormente. Percebeu? É uma cópia daquilo que aconteceu anteriormente. Então, esse segundo pico, essa segunda região aqui de pico, já é uma cópia dessa primeira região aqui. Então, na verdade, quando você modulou esse gráfico, o domínio de um período só, porque aqui você já tem mais um período, concorda comigo? Daqui você tem um período, daqui você tem mais um período. Então, o domínio de um período completo, um único período completo, é só olhar esse pedaço aqui, ó, que nos interessa. Então, o domínio vai de quem? Vai de π sobre 4 até 5π sobre 4. Fechado, né? Então, tá aqui, ó, o intervalo que vai de π sobre 4 até 5π sobre 4. Esse é o domínio da nossa função, porque ele pediu de um período completo, ou seja, de um único trajeto, de um único ciclo, de uma única trajetória completa, tá? Então, basicamente, é só esse primeiro pedaço aqui. Esse aqui você pode perfeitamente desconsiderar, tá? Então, com base nesse raciocínio, a imagem vai de onde até onde? A imagem sai desse nível 0 e só subiu até o 1. Depois desceu no 0 de novo, quicou, subiu de novo até o 1, desceu, quicou, passou aqui e subiu. Então, o período vai de quanto? Vai de 0, aliás, a imagem, né? Vai de 0 até 1.
Pode ser o 0? Sim, porque aqui a bolinha fechada. Chegou até a altura mais alta 1? Sim, chegou. Então é de 0 até 1. Intervalo fechado, que vai de 0 até 1, ok? Agora, isso a imagem e o período. O período é exatamente a distância desse x aqui até esse x aqui. Você pode simplesmente olhar para cá e calcular a distância. A distância é a diferença entre os dois números. Pega o maior, 5π sobre 4, e subtrai o menor. Quanto que é 5π sobre 4 menos 1π sobre 4? Vai dar 4π sobre 4. Simplificando 4π sobre 4, você chega à conclusão que o período é de 1π radianos. Só isso, basicamente. Então tá aí, ó, essa questão número 2, já é uma questão bem mais sofisticada, bem mais interessante, mas eu sempre lembro para vocês que o nosso objetivo é enriquecer o conhecimento, tá? É aprofundar, na medida do possível, o nível de compreensão de vocês, ok? Para finalizar, questãozinha número 3, bem rapidinha para vocês. Determine o período da função y igual a seno de 2x menos π sobre 4. Ele pediu para você construir o gráfico? Não. Então você pode fazer isso aqui de várias formas diferentes. Você pode calcular o período pela fórmula 2π sobre módulo de m. Vou escrever aqui, ó, período exatamente igual a 2π sobre módulo de m. Você pode construir ou resolver de várias formas diferentes. Uma é utilizando-se dessa forma e a outra é construindo o gráfico. Pergunta, qual que é mais fácil? Óbvio que é essa aqui, né? Então a gente vai fazer. Agora, quem é a nossa função? A nossa função, regra geral, é a mais ou menos b, que multiplica seno de mx mais n. Ok, vamos identificar os papéis ali, ó, a mais ou menos b e assim por diante. A mais ou menos b. Tem um a aqui na frente do mais ou menos b seno? Não. Então quer dizer que o nosso a vale 0. Ok. B. A mais ou menos b que multiplica seno. Quem é que está multiplicando o seno aqui? É 1, ó, porque é 1 seno. Então b vale 1. Ok. A e o b a gente já matou. Mx mais n. Mx é o que acompanha o x dentro do ângulo. Dentro do ângulo, o que acompanha o x é o 2. Então está aqui, ó, m igual a 2. É ele que nos interessa. Mais n. Dentro do ângulo, o n é o que não está acompanhado do x. Ó. No caso, o n aqui é o menos π sobre 4. Prontinho. Identifiquei quem é quem. Agora você vai para a fórmula do período, tá? Então, período é exatamente igual a quem? 2π sobre módulo do nosso m. M de Marcos. Vale quanto? 2. Então, 2π sobre módulo de 2. Simplificando, porque módulo é sempre valor absoluto sem número, sem sinal, melhor dizendo, né? Simplifica, você chega à conclusão que o período é de π radianos. Ou seja, se a gente fosse construir esse gráfico, você perceberia que o gráfico ele começa a se repetir, todo o processo ele começa a repetir a partir de 180 graus ou π radianos. Eu paro por aqui, a gente finaliza o nosso estudo provisório de função seno e na próxima aula a gente avança com mais conteúdo trabalhando função cosseno. Obrigado pelo carinho de vocês, bons estudos e até a próxima aula.